Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Estou gravando esse vídeo, como eu prometi. A gente nesse vídeo aqui vai falar sobre o capítulo 2 do livro de referência que nós estamos usando na disciplina, que é o livro do Machado do Maia, Arquitetura de Sistemas Operacionais, a edição de 2014. E esse capítulo 2 ele é intitulado Conceitos de Hardware e Software, mas eu não vou passar aqui de forma muito profunda em todos esses itens, porque vocês já tiveram a disciplina de arquitetura e organização de computadores no semestre anterior. A ideia é só que a gente faça um recap rápido sobre esses elementos, esses componentes. A gente já passou pelo capítulo um, vimos os tipos de sistemas operacionais, a evolução histórica, vimos como que a indústria eletrônica puxou o hardware e vice-versa, perdão, como a indústria eletrônica puxou a evolução dos sistemas operacionais e vice-versa. E então, além disso, eu pretendo também manter só a sequência do livro, tá? Porque o que nos importa a partir de agora realmente é o capítulo 3, a parte de concorrência. Mas aí eu vou falar um pouquinho sobre essas questões de hardware aí. Quem, porventura, não se lembra muito bem da disciplina, vai ter um flash aí de lembrança. E depois a gente continua com a matéria de sistemas operacionais. Tudo bem? Bom, a gente já está falando aí, né? Tem dois conceitos básicos, hardware e software, que é interessante que tenha a piadinha interna na área de computação, para dar a definição de hardware e de software, que o povo fala que o software é aquilo que a gente xinga, que a gente xinga. Por quê? O software, ele não tem um corpo físico palpável que você pode pegar, que você pode carregar, que você pode levantar. O software é uma abstração, é uma ideia. O máximo de materialização que um software tem é o seu código-fonte, o seu algoritmo, que nada mais é do que um texto estruturado para fazer alguma coisa. E mesmo este texto sendo uma espécie de, entre aspas, materialização, na verdade, você não consegue pegá-lo. Você consegue pegar o papel onde ele está impresso, você consegue pegar o DVD ou a mídia física onde ele está impresso, você consegue pegar o SSD, o HD onde ele está armazenado, mas você não consegue pegar o código em si. Então, ele está no campo das ideias de novo. Aí você não tem como pegar, você apenas xinga. Mas o hardware é, na definição da galera, aquilo. Opa! Aquilo que a gente chuta quando está com raiva. Por quê? Porque o hardware ele tem uma estrutura física, você consegue pegar um monitor, você consegue pegar um microfone, você consegue pegar um mouse, um teclado, um gabinete, uma CPU, etc. Aí a piada interna é que quando você está com raiva, você vai, chuta o hardware e xinga o software. Basicamente, essa é uma definição bem simplória e vulgar dos conceitos, mas o hardware é tudo que tem parte física e o software é tudo que está no campo das ideias, das abstrações. Ok? Nós temos, vocês viram na disciplina de AOC, processadores, memórias principais, também conhecidas no âmbito mercadológico como memória RAM. Temos os dispositivos de armazenamento ou memória secundária, que vulgarmente são os HDs, SSDs, pendrives, etc, etc, etc. Tem os barramentos, vocês viram isso também. Tem os dispositivos de saída, tem os dispositivos de entrada, tem os dispositivos de entrada e de saída. A gente pode, em linhas gerais, e eu estou seguindo aqui a referência dos autores, definir dentro do conceito de hardware três subsistemas básicos de um computador, de um sistema computacional.
Vejam, eu falei sistema computacional, não sistema operacional, tá? Computacional. Falando o conjunto todo. Esses três subsistemas básicos são conhecidos como unidades funcionais. Unidades funcionais. E que são, vou colocar aqui, a parte de processador. Opa. Processador. Ou CPU ou UCP, tanto faz. A parte de memória principal. Memória principal. Todo mundo chama de memória RAM, igual eu falei, mas na literatura científica a gente vai usar o termo memória principal. E a parte de dispositivos de ES, que é entrada e saída. ES. Também podem ser dispositivos de I/O, input, output, né? Entrada e saída. Qualquer dispositivo digital vai ter esses três subsistemas básicos. Qualquer. Pode ser um relógio digital, pode ser um micro-ondas digital, uma geladeira digital, computador, videogame, tem essas três partes. Combinado? Vou fazer aqui um desenho para a gente ter uma noção um pouquinho melhor. Então, para ilustrar de forma bem simples esses três subsistemas, nós temos ali uma comunicação de uma CPU. Essa CPU, ela precisa de um barramento para se comunicar com uma memória. Essa memória aqui é a memória RAM. Então nós temos um barramento de comunicação e entre eles tem que ter uma comunicação também com os dispositivos de entrada e saída. Tá? Esse é basicamente um sistema computacional. Tem trocentas mil coisas entre eles, partes e mais partes e mais partes, mas aí a gente está abstraindo aqui quais são essas partes. Combinado? Aí, vamos falar um pouquinho sobre a parte de processador. Vou apagar aqui o nosso quadro. Vocês, por favor, relevem a letra feia, tá? Com o tempo vocês se adaptam, vocês vão acostumar com ela, vocês vão conseguir entender. Então não se preocupem com isso. Mas a gente está, assim como vocês estão se acostumando a certas coisas, a gente também vai se acostumando a certas tecnologias. Então, com o tempo, a letra vai ficar um pouco mais inteligível. Deixa eu deixar aqui meu sisteminha. Aqui na parte de CPU, vocês viram lá na disciplina de AOC que basicamente nós temos dentro dela, de forma bem simplificada, ok? Uma unidade de processamento lógico, né? Esqueci o nome do termo agora. Vou colocar aqui processamento lógico. Processamento lógico. Nós temos uma unidade de controle. Controle. Tem a sigla UC. Lógico aritmética. Lembrei. Porque aí vem a sigla ULA. Opa, que letra feia do caramba. Calma, gente, calma. ULA, né? Unidade de Processamento Lógico Aritmética. Ou Unidade Lógica Aritmética. E nós temos os registradores. Registradores. Que são um tipo de memória menor, mais rápida e que ajuda a CPU no processamento das instruções. Claro que a gente pode falar de cache. Hoje, nas tecnologias muito mais avançadas,
Nós temos chips de GPU, né, chips gráficos embutidos. Nós temos os chips responsáveis por processamento neural ou de parte de inteligência artificial, as NPUs também embutida. Enfim, aí eu estou só colocando aqui o contexto mais básico do básico do básico que a gente costuma ver em disciplinas de AOC, tá? Mas tem todas essas partes também, GPUs, CPUs, memória cache, barramentos, um monte dessas coisas aí. De novo, não estou aqui querendo fazer detalhamentos, não. Estou só pontuando essa questão, tá bom? Então nós temos essas três partes aí. Essas três partes fazem todo o processamento do computador. Você está ouvindo música, vocês estão vendo esse vídeo, vocês estão vendo imagem, vocês estão ouvindo minha voz. Tem coisas acontecendo, talvez vocês estejam pressionando o teclado, digitando alguma coisa também. Tudo isso passa por essas unidades aí da CPU e outros chips embutidos também. Além disso, nós temos a memória RAM, que eu vou desenhar aqui para vocês. Aqui embaixo. Primeiro já foi, então, CPU, né? Agora, memória RAM. Na memória principal, eu vou usar aqui um desenho, que é um desenho padrão de muitos livros de sistemas operacionais, IAOC, que é um retângulo na vertical. Quando vocês virem esse tipo de desenho assim, provavelmente estão tentando representar uma memória, tá? Claro que na vida real não é exatamente assim, não. É um desenho representativo. Eu vou deixar isso bem claro. Tem gente que acha que é literal. Cada posição dessa aqui representa uma célula de memória. Tá? Então, isso aqui é uma célula de memória. E cada célula de memória também é um endereço. Opa, calma. É um endereço. Então aqui tem um endereço. Normalmente esses endereços são hexadecimais, mas só para efeito de exemplo, vou colocar aqui 0, 1, 2 e vai até o último número possível, tá? Qual que é o último número possível? É 2 elevado a uma quantidade de bits lá, menos 1. Vou colocar x menos 1 aqui. Esse x depende. Por que depende? Depende do tamanho da memória. Por exemplo, se a memória for de 64 kbytes, oh, que feio. 64 kbytes, aí nós vamos ter 2 elevado a 16 menos 1 aqui. Tá? Por que menos 1? Porque começa de 0. Então você não pode ter o 2 elevado a 16, não. Tá? Ah, Felipe, eu não entendi o cálculo. Depois vocês veem isso aí com mais calma. Mas o cálculo é esse. É a base 2, porque é binário. X é a quantidade de bits necessárias para representar 64 kilobytes, 64 mil, menos 1 porque começa de 0. Então, cada um vai ter uma posição de endereço aqui, que é uma célula de memória. Combinado? E lembrando que, normalmente, esses endereços aqui, elas armazenam 8 bits, que equivale a 1 byte. 8 bits é... 8 bits, não, perdão. Bit é a menor unidade, vou colocar em uma cor diferente aqui. Bits, menor unidade de processamento. Menor unidade de processamento computacional. É o menor valor, menor unidade elétrica que o computador consegue processar. E esse bit na nossa computação tradicional, ela assume o valor 0 ou assume o valor 1, né? Que representaria ali passagem de corrente elétrica ou não passagem de corrente elétrica, essas coisas. Certo? Então, quando a gente tem um conjunto de 8 bits, nós temos aí 1 byte, que aí eu até fiz uma coisa errada aqui. Já vou até aproveitar para apagar. Pronto. É 1 byte, não é 1 bytes, não. É 1 byte.
Perfeito. Ótimo. Deixa eu apagar também a memória, já foi aqui. E aí fica faltando os dispositivos de entrada e saída. Basicamente, dispositivos de entrada e saída servem para quê? Servem para que a gente possa se comunicar com o computador, né? O computador vai processar coisas, ele vai armazenar coisas na memória principal, mas para que eu, usuário, consiga inserir dados que serão processados e armazenados, e para que eu, usuário, consiga ver os dados que foram processados e armazenados, eu preciso interagir com esse sistema computacional de alguma forma. Para interagir com isso, eu preciso dos dispositivos de entrada e saída, também conhecidos por muitas pessoas como periféricos. Teclado, mouse, vídeo, que mais? Microfone, câmeras, monitores, pendrive, HD externo. Aqui eu falando pensando no HD externo, tá? HD externos, mesa digitalizadora que eu estou usando aqui. Tudo isso é uma forma de eu imputar dados no computador ou receber dados do computador. Então eu estou aqui gravando para vocês essa aula. Estou gerando dados que vão entrar no computador e vão ser processados para gravar o vídeo. E eu estou também com as minhas telas aqui. Eu estou vendo o resultado dos processamentos, dos dados armazenados. Eu estou vendo aqui a tela que está sendo projetada no vídeo para vocês. Então, tudo aqui eu estou interagindo com a máquina que eu tenho na minha casa, tá? Isso acontece com videogames, notebooks, com relógios inteligentes, celulares, micro-ondas. Ah, eu tenho um micro-ondas lá que é simples, não importa. Se ele é digital, ele vai ter uma telinha, você consegue entrar com os valores na telinha lá, você digita quantos minutos você quer que ele esquente a comida, ou qual função ele vai ativar, e você vai ter alguma coisa que te permite ver o andamento daquele processamento. Quantos minutos faltam, qual a temperatura, essas coisas assim. Até mesmo um air fryer hoje em dia, você consegue setar lá quanto tempo você quer e qual temperatura você quer. E você vai monitorando isso num display, numa telinha. Então isso é uma forma de interação, é um dispositivo de entrada e saída, tá? Uma coisa que eu não comentei aqui ainda, a gente poderia até falar depois, antes de dispositivo de entrada e saída, é a questão da memória secundária, tá? Secundária. Essa memória secundária aqui é o que o pessoal costuma chamar vulgarmente de HD. Não é hoje o termo mais correto, porque a ideia de HD ela veio dos primeiros dispositivos, que aí tinha até uma marca chamada Winchester. Por muitos anos os HDs ficaram conhecidos vulgarmente como Winchester e tal, mas não é o mais correto não. Então, a tecnologia dos HDs mesmo, de hard disk, né? HD vem de hard disk, disco rígido. A tecnologia mais correta da gente falar era HDD, até um tempo atrás. Só que hoje também nem HDD a gente usa mais, basicamente é SSD, que é uma tecnologia completamente diferente, a forma de construção, a forma de armazenamento dos dados, ela é totalmente eletrônica, ela não usa mais parte mecânica igual usava nos HDDs antigos, tá? Hoje é totalmente eletrônico. E aí dentro dos SSDs, nós temos os SSDs mais antigos que são os SATAs. Aí tinha um SATA 1, SATA 2, SATA 3 e os mais atuais que são os NVMe, que é uma tecnologia mais rápida, que tem uma outra construção, uma outra forma de armazenamento e manipulação dos dados, etc também. Mas enfim, de novo, só uma recapitulação, tá? Além dos dispositivos SSD, a gente pode citar aqui na memória secundária pendrive. Tem gente que escreve pendrive junto, tem gente que escreve separado. Os antigos CDs, DVDs,
que eu nem sei se muitos de vocês conhecem. O Blu-ray, que acho que basicamente está em desuso hoje em dia, poucas pessoas usam, né? A não ser algumas culturas que ainda gostam de mídia física, videogame também, Blu-ray, são alguns tipos de armazenamento aí. Esse armazenamento secundário, ou essa memória secundária, ela de fato ela sustenta os dados, porque na memória principal vocês vão lembrar que ela é volátil. Ela desligou a energia, os dados somem dela. Na secundária, não, ela mantém a persistência dos dados, ou seja, eles sobrevivem ao desligamento da energia elétrica. Por isso que é a memória secundária. Ela costuma ter uma quantidade de armazenamento muito superior à memória principal, só que ela também costuma ser mais lenta. Mesmo que a gente tenha os SSDs hoje muito mais rápidos do que os antigos HDDs. Ainda é mais lento. O acesso do processador aos dados que estão no SSD ainda é mais lento do que o acesso da CPU aos dados que estão na memória principal. De novo, tem a memória, tem os registradores que eu já comentei aqui, tem a cache que está entre os registradores e a memória principal, memória cache, que eu não pretendo falar nesse vídeo. Tem um pouquinho no livro, vocês podem ler e também vocês já viram na disciplina. Mas tem todo um aparato para que os dados sejam acessados de forma mais rápida pela CPU, a fim de que, a fim de que o processamento seja otimizado e o tempo de resposta para o usuário seja maior. Isso para a gente vai ser importante lá nos critérios de política de escalonamento no sistema operacional, ok? Aí os dispositivos de entrada e saída, como a gente não pode falar sobre cada um deles, porque são, abre aspas, infinitos, tem trocentas mil marcas de monitores, cada marca com seus modelos, com suas configurações, cada teclado tem milhões de marcas, cada marca com seus modelos, processador então nem se fala, enfim, não dá para ficar falando de marcas e modelos. O que é importante para nós é o seguinte, é entender que esses dispositivos, no geral, eles funcionam hoje em dia numa tecnologia de plug and play. Plug and play. Ou seja, conecte e já vai usando, né? Plug, né? Connect and play, use. Conecte e use. Você não precisa se preocupar em configurar aquele dispositivo. Por que isso? Porque para ajudar o sistema operacional a fazer a gestão desses dispositivos, existem alguns softwares, que são os drivers, e também existem alguns outros, que esse aqui quase todo mundo já conhece, quem costuma montar computador aí, mas também existem alguns outros chamados de adaptadores. Adaptadores. Tá? Que servem como meio de campo intermediário entre as peças e o sistema operacional. Porque aí o sistema operacional consegue fazer o uso desse dispositivo sem que o usuário precise se preocupar em fazer as configurações mais pesadas. Então eles fazem o meio de campo ali, eles fazem a abstração da parte mais complicada do trabalho, tá? Por isso que a gente consegue hoje com certa facilidade usar dispositivos plug and play sem precisar de muita dificuldade. Antigamente, você precisava fazer as configurações específicas, aquela coisa toda. Eu comentei na aula presencial sobre. Vou apagar aqui do início. A questão da máquina de níveis ou máquina de camadas. Eu fiz uma versão bem simplificada dessa máquina de camadas. Vou fazer aqui um desenho que está no livro também, já uma versão mais robusta, só para vocês terem uma noção seguinte. Aqui nós teríamos as aplicações. As aplicações vocês podem entender como os programas que a gente usa mesmo, sabe? YouTube, navegadores, essas coisas. Depois das aplicações, nós temos alguns programas
utilitários, que servem para facilitar o intermédio do uso dos recursos pelas aplicações com o sistema operacional, que seria uma camada abaixo, o sistema operacional. Do sistema operacional, nós teríamos uma camada ali de linguagem de máquina, já uma linguagem de mais baixo nível, uma linguagem que precisa saber posição de memória, que precisa acessar algumas instruções de processador, apesar de não ser totalmente. Aí, essa linguagem ainda não é total de máquina. Antes dela teria uma outra camada que é a microprogramação. Aí sim, vai caber quase. Nessa microprogramação, e ficou retíssimo, né? Vocês vão abstrair isso aí para mim, tá? Finge que tá reto, finge que tá bonito e foda-se, tá bom? Aí, ó, tá certíssimo. Nessa microprogramação é que a gente vai mexer com as instruções RISC ou CISC. E aí, se vai ser RISC ou CISC, depende do processador que está sendo utilizado. Eu não vou entrar em detalhes quanto a isso, vocês viram na disciplina de OAC também, estou só lembrando. É um conjunto de instruções mais reduzido, que é o RISC, e o conjunto de instruções mais completo, que é o CISC. E aí sim surgem aqui a parte de circuitos eletrônicos. A parte de hardware mesmo, barramento, energia elétrica, passagem, tudo está aqui, né? Então, o usuário interage com o que, efetivamente? Aqui, ó, com as aplicações. O usuário ele interage com as aplicações interagem com a camada abaixo, que são os utilitários fazem conexão com as funções do sistema operacional, o sistema operacional, ele Nossa, ficou horrível, peraí. O sistema operacional, ele comunica com linguagens de máquina para fazer acesso às instruções RISC ou CISC que o processador suporta na microprogramação, e isso tudo vai manipulando o hardware, que são os circuitos eletrônicos, tá? Aí no software, eu falei sobre essa linguagem de máquina, microprogramação, essas coisas, por quê? Quando você programa, você, dependendo da linguagem, é claro, você faz um código-fonte. Você faz lá um código-fonte, um algoritmo, e você quer que esse código-fonte seja executado no seu computador. Windows, Linux, MES, Android, iOS, o que for. Esse código-fonte ou programa-fonte, vou escrever aqui, programa-fonte. Do jeito que você escreveu, ele não vai ser interpretado pelo computador. Porque você escreve uma linguagem mais próxima do ser humano. Mesmo que seja em inglês, você coloca if, else, while, for. Você usa linguagem humana. O computador não vai reconhecer isso. Ele vai reconhecer posições de memória, números, instruções de processador, essas coisas. Então, isso daqui precisa ser convertido para uma linguagem de máquina. Isso aqui precisa ser convertido para um programa objeto ou código objeto que tenha uma cara mais de máquina, tá? E isso é feito como? Depende da linguagem que você está usando. Isso aqui, essa tradução ou essa transformação pode ser feita por um programa tradutor que pode ser, eu vou colocar em outra cor, podem ser um montador ou o compilador, e aí com certeza essa palavra vocês já viram porque vocês estão usando o C++, e C++ é uma linguagem
compilada. Então, ele gera o compilador, né? Ou também pode ser o interpretador. Interpretador. Compilador, interpretador ou montador, tá? Na linguagem C++, eu estava falando. Quando vocês fazem um código C++, o seu código-fonte ele é transformado em um programa objeto pelo compilador específico da linguagem, que vai deixar dentro de um padrão mais palatável, digamos assim, para o computador, que ainda não é a parte de 0 e 1, né, do circuito eletrônico, mas é essa parte aqui de microprogramação, tá? Linguagem de máquina e microprogramação. Ele já deixa o código mais pronto para ser manipulado em relação a posições de memória, memória secundária, instruções de processador. Então, tudo isso aqui deve ser feito. Tanto é que quando vocês compilam um programa em C, C++, pode olhar na pasta do seu projeto, em algum lugar lá no diretório vai surgir, vamos supor que o seu arquivo chama main.cpp. Vou até escrever aqui, ó. Vamos supor que o seu código-fonte chama main.cpp. Quando você compila, você pode reparar que vai surgir em algum lugar lá do diretório um arquivo chamado main.o, que é esse programa objeto aqui. Ok? Então é esse. E aí quando você tentar abrir, vai aparecer um monte de código lá bugado, que não é reconhecível pelo bloco de notas nem nada. Vai aparecer um negócio muito estranho lá, você não vai entender nada. Porque já é uma linguagem mais próxima da linguagem de máquina e de microprogramação, para que isso depois seja convertido em bits, que serão manipulados nos circuitos eletrônicos, lá nos barramentos, nos caminhos de condução elétrica que tem dentro das placas-mãe e das outras placas, tá bom? Então, observa muito isso. Algumas linguagens não são compiladas, elas são interpretadas. Aí, nesse caso, vai ser o interpretador. Existe uma diferença sobre isso, mas vocês vão ver isso na disciplina de programação. Então, algumas disciplinas elas vão ser interpretadas, tá? Ok. Tem outros aqui também que a gente pode usar, mas esses programas aqui são mais... Vocês vão ler no livro, são mais da parte de disciplina de programação. Não nos cabe aqui agora, tá? Mas depois vocês podem consultar o livro aí do Machado e do Maia. Então, essa aqui foi uma revisão, talvez não tão breve quanto eu queria que tivesse sido, mas eu acho que vocês podem, daqui, relembrar o que vocês viram e já ter uma noção para a gente começar a ver a parte de concorrência em sistemas operacionais. Que nosso foco, ele basicamente é trabalhar essa camada que eu estou pegando aqui, circulando de vermelho, do meu desenho do nível de camadas, né? O sistema operacional, como que ele vai gerenciar toda a parte desses utilitários e apps com essa parte aqui da linguagem de máquina, programação e circuitos, né? Como ele faz esse meio de campo, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!